E a nossa temática hoje é sobre o grande valor das Sagradas Escrituras, a importância das Sagradas Escrituras para a vida do cristão, para a vida de todo o povo de Deus. E o nosso estudo ele está fundamentado, ou seja, tem como base o texto do Salmo 119, dos versículos de 1 a 16. A vida espiritual, ou seja, a vida espiritual de cada um de vocês, nós cristãos, do crente, ela só é firme, ela só é abençoada, ela só é produtiva quando elas se assentam de modo inabalável sobre três pilares, ou seja, três colunas. Eu vou repetir para vocês essa proposição, ou seja, essa afirmativa. Eu disse para vocês que a vida espiritual do crente, do cristão, ela só é firme, ela só é abençoada, ela só é produtiva quando ela está assentada de modo inabalável sobre três pilares. O primeiro é a Bíblia, que nós temos usado como referência para nossos estudos, ministrações. O segundo, a oração. É necessário que você ore, que eu ore, que todos nós estejamos mantendo a nossa intimidade com Deus através da oração, conforme o último post que eu fiz no Facebook, no Instagram, falando sobre a intimidade com Deus, manter essa intimidade com Deus. E o outro é a igreja. A igreja que tem sido para nós uma referência, uma coluna também, que tem nos sustentado, nos abençoado, usando as palavras de Calvino, parafraseando, tá certo? São Cipriano, ele diz que a pessoa, o indivíduo, que não tem a igreja por mãe, não pode ter a Deus por pai. Porque é na igreja que nós somos gerados, alimentados, sustentados, nutridos, fortalecidos. Mas nesse momento de confinamento, nós não estamos na igreja, não estamos nessa fogueira, não estamos nessa chama, não estamos convivendo de forma mais efetiva com os irmãos e irmãs, dentro daquela comunhão que nós conhecemos, cantamos, oramos, lemos as Sagradas Escrituras e ali nos alegramos e muitas vezes nos abraçamos. Estamos vivendo nesse confinamento, nesse isolamento social e hoje nós dependemos muito de manter essa chama acesa que é a igreja como uma fogueira e nós somos os tiçãos, somos os gravetos, enquanto estamos nela, nós estamos pegando fogo, e a tendência é quando sairmos dela, esfriamos. Mas graças a Deus, porque o que tem nesse momento nos proporcionado um distanciamento físico por não estarmos na igreja, é essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas nada disso nos impede que haja essa comunicação, que haja essa interação através das lives, mantendo sempre uma palavra genuína, um embasamento bíblico, teológico, pastoralmente falando, uma palavra que chega ao seu coração. E isso também enriquece, fortalece a nossa vida. E isso regado à oração, como diz Calvino, a oração é o exercício da fé, e Lutero dizia que a oração é o suor da alma. Ou seja, nós precisamos manter a chama onde nós estamos, neste momento, neste isolamento, orando sempre e pedindo a Deus que nos abençoe e fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Mas a Bíblia, e pela Bíblia, nós temos como fonte de revelação todas as coisas, inclusive toda essa situação triste que estamos vivendo, e na Bíblia nós encontramos também alegria, paz, esperança para alimentar o nosso coração e suprir todas as nossas necessidades, tendo em vista que cada um de vocês, assim como eu, somos pecadores. E aí nós percebemos o quanto precisamos de Deus, o quanto carecemos da sua bondade, da sua misericórdia. E a triste situação do pecado tem feito com que o ser humano
em algum momento, se distanciem de Deus. E esquecem que a Bíblia apresenta um plano, a Bíblia apresenta um plano de salvação para toda a humanidade. Nela nós aprendemos e descobrimos que Jesus Cristo é o Senhor da vida, que Ele morreu em nosso lugar, que na cruz morto esteve, mas ressuscitou ao terceiro dia. E junto à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde há de vir de julgar os vivos e os mortos. E a Bíblia nos revela que Jesus Cristo está vivo. E aí a gente pode declarar, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Quando a gente fala da Bíblia, nós estamos falando do livro que aquece o nosso coração, aquece a nossa alma, que alimenta a nossa esperança e que nos traz esse prazer. Prazer de conhecer a Jesus, prazer de conhecer a Deus, conhecer os pais da fé, conhecer todos os seres humanos que debaixo do céu viveram para agradar a Deus e foram obedientes. São histórias que fascinam, que traz muita esperança e que nos faz perseverar, que nos faz caminhar firmes e inabaláveis. Quando a gente fala da oração, que não é o ponto de estudo, nós estamos falando de uma fonte de poder do alto dos céus para alcançar aqui na terra uma vida abundante, onde o nosso caminho se fortaleça e se firme cada vez mais na esperança de que o nosso Deus, ele vai estar conosco sempre, porque essa é a linha vertical. Nós oramos e do céu nós recebemos a graça de Deus. Quando a gente fala da igreja, nós estamos falando de uma comunidade de pessoas salvas, pessoas que estudam a Bíblia, que aprendem a palavra, que oram, que vivem a comunhão, e nessa comunhão eles estão crescendo cada vez mais para glorificar Deus e alcançar pela graça de Deus, na unidade, no corpo, onde Cristo é o cabeça, a certeza de que nós estamos bem alicerçados. Mas o nosso estudo, depois dessa introdução, nós vamos falar sobre um assunto suficientemente de grande valia para todos vocês, para todos nós cristãos. E é bom que se diga que a Bíblia, como essa coluna, como esse pilar, a Bíblia Sagrada, ela tudo mais nos apresenta sobre Deus, sobre tudo que Deus quer fazer na nossa vida e na vida de todas as pessoas que vão crer em Jesus Cristo, que vão acreditar no poder da salvação, no plano eterno de Deus. Mas é bom também que você saiba que a Bíblia nos mostra aonde nós precisamos melhorar, aonde a gente precisa trazer para o nosso coração um sentimento onde reflita arrependimento, onde nos leve a pensar, enquanto seres humanos pecadores que somos, o quanto carecemos da misericórdia, da bondade de Deus. E aí eu posso lembrar o que o salmista diz, tá certo? O nosso choro pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer o Senhor renova as suas misericórdias. Como diz o poeta também, quero trazer à memória tudo que pode nos dar esperança, e a Bíblia é toda essa fonte que nos traz essa certeza de que Deus está e estará sempre conosco, nos ajudando, nos abençoando, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança, enriquecendo a nossa vida cristã. E o que você pode tirar como lição? Vamos, nesse momento, tentar procurar estabelecer, nessa pergunta que eu vou fazer, uma reflexão. E eu queria fazer uma pergunta para você, tá bom? Você acha que você viveria bem enquanto cristão se fosse proibido em nosso país, a partir de hoje, a leitura das Sagradas Escrituras? Imagine se houvesse um decreto de lei que proibisse todos os cristãos de lerem a Bíblia. Como é que você ia se sentir como cristão? Sem as Sagradas Escrituras, eu vou responder de uma forma pastoral. Na minha avaliação, seria um caos espiritual. Um sentimento de viver no escuro. Você concorda comigo? Se nós não tivéssemos a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, seria um caos espiritual. A gente viveria como alguém que vive no escuro, sem iluminação.
Lembra do que a gente aprendeu ainda no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Com base no Salmo 119, no versículo 1, o texto diz assim: bem-aventurados que andam na lei do Senhor. Versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aberta no Salmo 119, você vai ver, está escrito lá essa frase: bem-aventurados que andam na lei do Senhor. A palavra bem-aventurança, no grego, makarioi, tem uma proposta de mostrar a felicidade para as pessoas que dependem de Deus. Lembra lá em Mateus capítulo 5 das bem-aventuranças? No hebraico, a palavra bem-aventurança, ashirê, quer dizer uma felicidade, uma felicitação futura. Na linguagem de hoje é muito interessante porque essa palavra bem-aventurança, ela vem traduzido como felizes. Felizes são aqueles que dependem de Deus, aquele que busca no Senhor compreender a sua palavra, que busca refúgio, por isso são felizes. Felizes são aqueles que andam na lei do Senhor. A palavra lei, ela se refere a todo ensino da palavra de Deus. E são felizes os que andam por esta palavra, pois ela nos leva pelo caminho certo da paz e da justiça. Ela é, em outras palavras, a orientação divina para a nossa vida. Ou seja, se ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é um livro que nos mostra o caminho. Ela nos dá uma orientação. Ela nos traz uma proposta onde revela que se nós caminhamos com a palavra de Deus, nós estamos vivendo em luz, estamos no caminho certo, seremos iluminados, seremos protegidos, seremos resguardados. Você está entendendo por que eu fiz a afirmação com base ainda no Salmo 119, versículo 1, bem-aventurados que andam na lei do Senhor, e agora você sabe a definição da palavra bem-aventurados, tanto no grego quanto no hebraico, e a maneira como a gente pode traduzir para que a gente compreenda que aqueles que são felizes porque andam na lei do Senhor. Andam segundo a proposta dessa palavra. Andam segundo a proposta daquilo que a Bíblia, como palavra de Deus, nos ensina. Ainda no versículo 4, você dá um pulinho agora, você que está com a sua Bíblia aberta, e separa o versículo 4. Separou? Então veja lá o que diz. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Vou repetir para você que não está com a Bíblia aberta. No versículo 4 do Salmo 119 está escrito: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Por que, pastor, essa entonação da voz? Os cumpramos à risca. Porque é fundamental que você entenda que Deus estabeleceu, Deus ordenou, Deus instituiu para você e para mim como mandamento a sua palavra, a sua lei, para que cumpramos à risca. Ou seja, sejamos sensíveis para a compreensão daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, você, eu, todo cristão entenda, compreenda, para seguirmos à risca. Seguir fielmente. Por que nós de tradição reformada temos esse lema e sempre em cima desse lema repetimos várias vezes na igreja quando dizemos, afirmamos e quando muitas vezes estamos lembrando que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ou seja, todos nós que seguimos a Bíblia devemos seguir fielmente porque ela é a nossa regra de fé e de prática. Nesse texto, versículo 4, o que Deus ordenou não é algo opcional. Para que cumpramos à risca? É para que seja cumprido de tal forma como está escrito. A lei de Deus é a lei da vida. Sai dela não há outra consequência senão a morte. Quando você deixa de seguir à risca a palavra de Deus, não é nenhum fundamentalismo religioso. Por favor, entenda dessa maneira. O que eu estou dizendo para você é que quando você deixa de cumprir os princípios, os valores que aprendemos através da Bíblia, nós estamos tendenciosos cada vez mais a pecar e nos desviar de Deus.
saímos da sua presença. Porque não é uma opção, é para que você cumpra a risca. A palavra de Deus, nesse sentido, ela é a lei da vida. Ela rege, ela nos dá diretrizes, ela nos apresenta e, ao mesmo tempo, nos orienta para que a gente esteja firmado nela. E se a gente sair dessa orientação, se a gente não seguir, não cumprir essa orientação, a consequência disso tudo é a morte. A morte, com o apóstolo Paulo, assemelha-se àquele que está em pecado, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Quando você deixa de seguir, cumprir a palavra de Deus, você está deixando de seguir as orientações de Deus, os ensinos de Deus, as instruções de Deus. Então você vai estar mais suscetível a pecar, a errar, a falhar, a cometer erros e, ao mesmo tempo, anular da sua vida esse plano de vida que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela é libertação, ela é transformação, ela é vida e vida em abundância. Quando nós cumprimos, quando nós seguimos a risca, quando nós colocamos em nosso coração. E aí viveremos e viveremos eternamente. Versículo 8. Você que está com sua Bíblia aberta, pega aí no versículo 8 agora. Como disse a vocês, a gente estaria fazendo o estudo dessa temática no Salmo 119, dos versículos 1 até o 16. Lemos do versos 1 até o 8. Eu queria que você localizasse aí o versículo 8. Cumprirei os teus preceitos, não me desampares jamais. Olha o que diz o versículo 1. Bem-aventurados que andam na lei do Senhor. Versículo 4. Pulei para o 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E agora, lá no versículo 8, o salmista diz: cumprirei os teus preceitos, não me desampares jamais. O salmista, ele bem sabia que se ele cumprisse os preceitos, as orientações de Deus, Deus não o abandonaria. Deus jamais o abandonaria, o deixaria. Deus estaria com ele. Porque cumprir significa dizer obedecer o que Deus instituiu, o que Deus ordenou, o que Deus orientou, o que Deus trouxe para nós como palavra de vida para que a gente andasse segundo o seu conselho e não segundo o conselho dos ímpios. Como está registrado no Salmo 1. Quando você muitas vezes lembra do versículo e repete tantas vezes. O meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Cumprir os preceitos de Deus significa dizer, irmãos e irmãs, que a gente precisa levar em conta que nós não devemos desobedecer à lei de Deus. E isso é o mesmo que buscar, quando nós desobedecemos a sua lei, é a mesma coisa que buscar o desamparo. Então, quando o texto diz, cumprirei os teus preceitos, não me desampare jamais. Se eu fosse trazer uma linguagem mostrando a desobediência, eu diria que desobedecer à lei de Deus é o mesmo que buscar o desamparo. É você ser desassistido. Quando você não segue os conselhos, quando você não segue as orientações de Deus, você segue a sua própria vontade. E isso quer dizer que você está buscando desamparo. Você está buscando o seu isolamento. Não é esse isolamento social que nós estamos vivendo, mas um isolamento onde você não terá a presença de Deus, porque você não cumpre a vontade de Deus. O que isso quer dizer então, pastor? De modo algum nós podemos recorrer ao Deus cujas palavras nós desrespeitamos. Aí você pode perguntar, em que nós estamos desrespeitando ao nosso Deus? Só você sabe. Você, assim como eu, sabemos e ao mesmo tempo nós estamos cientes daquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Se você tem deixado de cumprir os preceitos de Deus, você não vai poder dizer como salmista, não me desampares jamais.
Quando nós somos cumpridores da lei, dos preceitos, da lei de vida que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, quando nós buscamos orientação nela, quando nós vivemos segundo o conselho de Deus e não dos homens, nós seremos sempre resguardados, amparados por Deus, abençoados, protegidos. Seremos sempre um povo que vai caminhar segundo a sua vontade. Isso significa dizer que nós não estaremos desrespeitando a palavra de Deus, porque somos cumpridores e Deus nos abençoará. Qualquer lei nesse país, qualquer lei que você tenha, como legítima defesa, ela só funciona enquanto você está amparado nela, ou seja, enquanto você obedece essa lei. Se tiver qualquer advogado nos ouvindo nesse momento, sabe que a lei funciona em minha defesa enquanto eu obedeço. Quando eu quebro as regras dessa lei, ela já não me favorece. Assim também é para aqueles que estão enraizados na palavra de Deus. Enquanto você vive essa palavra, você tem um amparo legal. Há uma legitimidade daquilo que lhe resguarda. Quando você deixa de cumprir, significa dizer que você traz para você punição. Porque você quebra uma regra, você quebra um ensino, você quebra uma orientação. E isso faz com que você venha perder o amparo legal dessa lei. Quando você pensar na funcionalidade do que é cumprir a vontade de Deus, o que é cumprir a sua palavra, olhe agora para o versículo 11. Você leu o 1, você leu o 4, você leu o 8, agora a gente pula para o versículo 11. Nosso estudo está fundamentado no Salmo 119, do versos 1 ao 16. Fizemos referência do versículo 1, do versículo 4, do versículo 8. Agora veja o que diz o versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lembra do que disse o versículo 1. O versículo 1 diz, bem-aventurados que andam na lei do Senhor. O 4 diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O 8 diz, cumprirei os teus preceitos, não me desampares jamais. Agora veja a grandeza do que é guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar. O versículo 11 diz, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Louvado seja Deus. Lembra quantas vezes recitamos na igreja, lembramos das palavras de Jesus, quando diz que bem-aventurados são os corações puros, porque estes verão a Deus. Quantas vezes nós oramos e recitamos que a boca fala daquilo que o coração está cheio? E a pergunta nesse estudo que eu quero te fazer, como está o teu coração? Como é que está a tua vida? O que você tem feito do teu coração? Você tem feito do teu coração um lugar de morada para abrigar a Deus, o Espírito Santo e a presença real e eterna de Jesus Cristo? Ou você tem feito do teu coração um lugar onde você acumula sentimentos, palavras, ações, atitudes que corrompem e comprometem a sua vida com Deus? O salmista diz, guardo no meu coração as tuas palavras. Como seria lindo se você, eu, todos nós guardássemos e soubéssemos da importância do que é guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra nosso Deus. Veja que grandeza, que beleza existe nas palavras dessa oração do salmista, no Salmo 119, do versículo 11. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O mais alto propósito que Deus quer que tenhamos na vida é o de não pecar e pecar para com o nosso próximo e para com o nosso Deus. Pecar contra não significa dizer que a gente tem que pecar de outras maneiras. Pelo contrário, devemos guardar em nosso coração a palavra de Deus para cumprir a sua vontade, as suas ordenanças e não pecar contra o nosso Deus. Esse é o maior propósito
fazer com que a palavra de Deus esteja no nosso coração para não pecar contra o nosso Deus. E ao mesmo tempo alcançar tal propósito da palavra de Deus guardada em nosso coração como um antídoto, como um remédio, que vai nos imunizar contra toda e qualquer ação, atitude pecaminosa. Quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, você está se imunizando, você está criando um antídoto, você está tomando um remédio para os teus lábios não pecar contra Deus, para que a tua vida não seja contaminada, contagiada em todo e qualquer contexto de pecado, e isso você só adquire quando você coloca no teu coração a palavra de Deus. Você está entendendo essa palavra, essa ministração? Com certeza sim. Eu vou nesse momento pular lá para o versículo 16. Versículo 16. Acompanhe aí agora na sua Bíblia, localiza o versículo 16. O salmista faz uma declaração fundamental. Eu queria muito que todos os cristãos, todos vocês, fizessem sempre essa declaração. Ele faz no versículo 16. Se você quiser depois escrever aí, você pode escrever. Mas o versículo está assim: não me esquecereis da tua palavra. Vou repetir: não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecereis da tua palavra. Me permita repetir: não me esquecereis da tua palavra. Coloca isso em teu coração. Não me esquecereis da tua palavra. Aqui está o segredo da firmeza espiritual. Não esquecer a palavra de Deus. Se você me perguntasse aqui nesse momento qual é o segredo da firmeza espiritual, o que é que permite um cristão ter na sua vida, no seu coração, o maior preceito da lei de Deus, que é a lei de vida, que é a sua palavra, que nos orienta, nos sustenta, significa dizer para você e para mim: não me esquecereis da tua palavra. Esse é o maior segredo. Se você lembrar da palavra de Deus em todos os momentos, em todos os contextos, em toda e qualquer situação em que você estiver vivendo, você estará numa linha onde a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida e você jamais vai abandonar o que Deus tem para você, o que Deus tem como propósito na sua vida, no seu ministério, na sua vocação, no chamado que Ele lhe faz como membro do corpo de Cristo, para que você viva a plenitude da glória de Deus e a presença eterna, na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esquecer a palavra de Deus, presta muita atenção, é o mesmo que esquecer o caminho, é o mesmo que esquecer a orientação, é o mesmo que esquecer as instruções, é o mesmo que esquecer de Deus, porque a sua palavra, a palavra de Deus, revela que Deus existe, que Ele é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Imagine para um filho e uma filha nesse momento que recebe uma orientação do seu pai e da sua mãe e num momento tão crucial, tão importante, esquece daquele recado, esquece daquela orientação, daquela instrução, daquele ensino. Certamente essa pessoa, essa criança, ela falhará com seus pais. Mas se ela lembra das palavras que papai e mamãe disse, certamente ela obedecerá aquilo que foi dito e certamente alegrará o coração daqueles que a instruíram. Assim funciona para com a nossa vida cristã. Assim funciona para com a nossa vida em relação a Deus, a igreja e o nosso próximo. Quando nós colocamos em nosso coração a palavra de Deus, guardamos para não pecar contra Deus, significa dizer que nunca devemos esquecer da tua palavra. Como diz o salmista: não os esquecereis da tua palavra. Não me esquecereis da tua palavra. Esquecer significa também não cumprir. Significa dizer que quando você esquece, você não vai estar cumprindo.
E o crente, o cristão, deve fazer tudo para cumprir. E isso significa dizer fazer a vontade de Deus. Se você me perguntar nesse momento o que é fazer a vontade de Deus, eu vou dizer para você, é cumprir a sua palavra. É fazer aquilo que está escrito, aquilo que foi prescrito, aquilo que foi orientado, aquilo que foi ensinado e aquilo que foi instituído para que você fizesse. Queridos irmãos e irmãs, essa temática traz exatamente a grande relevância das Sagradas Escrituras, a sua importância para a nossa vida. Como disse no início, a nossa temática era o grande valor das Sagradas Escrituras, a sua importância na minha vida, na sua vida, na vida de todo cristão, na vida de todas as pessoas que devem obedecer sempre a Deus e viver segundo a sua palavra. Se você coloca em seu coração esses motivos, você vai ver que a palavra de Deus, ela vai te revelar tudo o que você precisa, ela vai lhe dar orientação, ela vai falar acerca daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer. E digo e repito, Deus está no comando, no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos revela que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de Deus nos revela o seu plano eterno, o plano de salvação, o plano de vida para todos aqueles que Deus instituiu desde os primórdios, que o fez com que percebesse que nós precisamos e necessitamos de Jesus Cristo para vivermos eternamente na glória. Viver o novo céu, a nova terra, a nova cidade, a cidade preparada para todos os fiéis, para todos aqueles que foram fiéis até a morte, porque receberão a coroa da vida. É na Bíblia, na palavra de Deus, que nós aprendemos o quanto Jesus é maravilhoso. E por conta do seu desejo na cruz, de morrer em nosso lugar, de cumprir a vontade de Deus, de seguir à risca o plano que Deus tinha traçado para a humanidade através do seu Filho, nós temos a certeza de que Ele é o único e exclusivo Salvador. Ele é a salvação. Ele é a ponte. Ele é a nova aliança. Ele é o nosso passaporte. Ele é o nosso intermediário. Ele é o único, exclusivamente o único que pode nos levar a Deus e nos dar vida e vida em abundância, transformando toda a nossa fé em algo extraordinário, para fazermos grandes coisas e em seu nome nos maravilharmos sempre que lembrar que fiel é a tua palavra e por isso devemos cumprir a risca, aprendendo sempre em Jesus Cristo que Ele é o Senhor da nossa vida. É na palavra de Deus também que nós aprendemos e por ela há o grande valor de saber que nós temos uma arma. Nós somos revestidos, como diz o apóstolo Paulo, de uma armadura do cristão, onde nós temos a palavra de Deus como a espada. Ou seja, estamos prontos. E aí eu quero lembrar a orientação pastoral que Paulo disse a Timóteo. Procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear bem a palavra da verdade. Você entende que a Bíblia, a palavra, as Sagradas Escrituras tem um valor imensurável para a nossa vida. Ela é o propósito de Deus que se cumpre. Ela nos traz Jesus como Senhor e Salvador. E ela nos dá essa armadura, nos torna firmes para lutarmos nos momentos difíceis, saber que vai haver combate, mas a nossa vitória já é certa. Desejo a cada um de vocês que através desse estudo, você, ao ouvir